Fala aí, galera. Vamos continuar aqui as nossas aulas sobre as derivadas. E hoje iremos falar aqui da derivada da função composta, também é conhecida como regra da cadeia, certo? É uma técnica de derivação que você utiliza quando vai derivar uma função composta. Então, lembrando aqui da função composta, observe, ó. Consideremos duas funções deriváveis, f e g, onde y é igual a g de u e u é igual a f de x, certo? Então, eu tenho aqui um exemplo, y é igual a x ao quadrado mais 5x mais 2 elevado a 7. Essa função é uma função composta porque ela pode ser escrita também da seguinte forma. Observe, eu posso considerar toda essa função de dentro como sendo uma variável u, por exemplo. Então, posso simplificar essa expressão, essa função, escrevendo y igual a u elevado a 7, que é igual a g de u. Ou seja, no momento que eu troco essa função por uma outra variável, a função vai ser a função dessa outra variável, no caso aqui g de u, certo? Aí eu tenho aqui u, essa função de dentro aqui, ó. E essa função de dentro é uma função de quem? De x, f de x. Essa função pode ser escrita como f de g de x, né? Ou g de f de x, no caso. É a função composta, beleza? Então, existe uma técnica, né, de derivação. A gente vai admitir como verdade. Vocês podem ver a demonstração dela aqui no livro do cálculo A, ela está demonstrada. E eu tenho aqui a minha proposição, né, que é chamada de regra da cadeia. Se y é igual a g de u e u é igual a f de x, e as derivadas dy du e du dx existem, então a função composta y igual a g de f de x tem derivada, e essa derivada pode ser encontrada por essa relaçãozinha aqui, ó. dy dx, ou seja, a derivada da função y em relação à variável x, é igual à derivada da função y em relação a u, multiplicado pela derivada da função u em relação a x. Essa notação é uma outra notação de derivada que a gente utiliza. Pode ser reescrita assim, ó, como já conhecemos. Y' de x é igual a g' de u multiplicado pela derivada da f de x, f' de x. Beleza? É a notaçãozinha. Então, todas as vezes que você tiver uma função composta, você pode aplicar essa regra e fazer a sua derivada. Vamos ver esse seguinte exemplo, ó. Determinar a derivada da função y igual a x ao quadrado mais 5x mais 2 elevado a 7. Então, o que você vai fazer? Você vai derivar a função y em relação a x, é a derivada que a gente quer, dy dx. E você pode aplicar a regra fazendo o quê? Dy du e multiplicar por du dx. Certo? Onde a função u é x ao quadrado mais 5x mais 2. Beleza? Então, aplicando aqui vai ficar dy dx é igual dy du, é como se fosse aqui, ó. Y igual a u a 7, né? Derivando essa função y, que é dy du, vai ficar o quê? O 7 desce multiplicando, vai ficar 7u a sexta. Então, dy du é 7u a sexta potência. E isso aqui, eu tenho que derivar a função u em relação a x. A função u é aqui, ó, a função de x. Derivando isso em relação a x, vai ficar 2x mais 5, certo? O 2 desceu multiplicando, derivou aqui, a derivada da constante é zero. Agora, você pode substituir o u pela função aqui, ó, de dentro. Então, dy dx é igual a 7, que multiplica. Quem é u?
é x ao quadrado mais 5x mais 2, certo? E tudo isso está multiplicando a derivada aqui da du dx. Está multiplicando 2x, esse aqui está elevado a 6, né? Está multiplicando 2x mais 5. Beleza? Essa é a nossa regra da cadeia. E você vai aplicar sempre que tiver uma função composta. É óbvio que se esse expoente for menor, for quadrado, por exemplo, talvez seja mais simples você desenvolver esse polinômio, certo? Esse binômio aí. Mas no nosso caso aqui não, ó. Uma potência dessa para você desenvolver vai dar um polinômio enorme, beleza? Então você aplica a regrazinha aqui da derivada da função composta e dá para fazer tranquilo. Vamos aqui agora, galera, para as derivadas das funções elementares. Quem são essas funções elementares? Ó, elas são as funções exponenciais, logaritmas, trigonométricas, trigonométrica inversa, hiperbólica, hiperbólica inversa, certo? Essas derivadas, geralmente, elas são chamadas também de derivadas imediatas, que elas geralmente vêm em uma tabela que não necessariamente a gente tem que saber toda essa tabela. Mas é uma tabela que a gente utiliza para, quando você vê uma derivada daquele tipo, você recorre lá à tabela, na tabela de recorrência, e você já sabe de imediato qual é a derivada sem precisar desenvolver todo o processo. Temos aqui algumas, todas elas estão demonstradas aqui no livro que nós utilizamos, que é o livro de cálculo A, então eu só vou mostrar aqui para vocês terem a noção. A primeira proposição aqui é a derivada da função exponencial. Tá aqui, ó, se y é igual a elevado a x, a maior que zero e a diferente de 1, já que é uma exponencial. Então, quem é a derivada da função y igual a elevado a x? É a elevado a x multiplicado pelo ln de a, certo? Isso é que a gente disse que é uma... Quando eu chego em uma derivada dessa e de cara eu coloco essa resposta aqui, ó, eu estou dizendo que eu fiz uma derivada imediata, porque para desenvolver isso aqui tem todo o processo. No caso aqui nós temos a prova dessa proposição, utilizando lá a parte elementar lá de derivada, quando a gente escreve a derivada em forma de um limite, que a gente estudou bem no comecinho. Então, ó, jogando lá na definição de derivada, na verdade, definição 4.4 aqui, ó, desenvolvendo aqui, ó, colocou o A em evidência, chegou aqui no que, ó, no limite fundamental, né? Limite fundamental. E o limite fundamental, a gente sabe já qual é o resultado do limite fundamental, que também é, digamos assim, imediato. E você chega aqui nessa conclusão. Então, a derivada, tá aqui, ó, a derivada da função y igual a elevado a x é o próprio a elevado a x multiplicado pelo ln de a, onde esse ln de a é o ln, o logaritmo natural de a. Temos aqui o caso particular da nossa primeira função aqui exponencial, é a função y igual a e elevado a x. Quem é a derivada de e elevado a x? É o próprio e elevado a x. Por quê? Porque, de acordo com a definição, seria e elevado a x multiplicado pelo ln de e. Só que o ln de e é 1, porque a gente sabe que a base aqui, ó, é o próprio e. E o logaritmo aqui na própria base é o número 1, certo? Então, qual é a derivada de y igual a e elevado a x? É o próprio e elevado a x, certo? Onde e é o número neperiano, ou número de Euler, como é também chamado. Outra proposição aqui é a derivada da função logarítmica.
certo? Eu tenho y igual ao log de x na base A. Então, qual seria a derivada? A derivada de y igual ao log de x na base A é 1 sobre x, que multiplica o log de E na base A. Beleza? Aí depois vocês podem verificar a demonstração, tá aqui bem passo a passo, bem didática mesmo, que você vai entender aqui como é que funciona, beleza? Temos também aqui para a função logarítmica um caso particular, né? Ó, se y é igual a ln de x, a derivada de y é 1 sobre x. Aí multiplica pelo ln de e, né? E o ln de e é o próprio 1. Então, qual a derivada da ln de x? 1 sobre x. Beleza? Agora eu tenho aqui, ó, a proposição aqui 4.15.3 é a derivada da função exponencial composta. Eu tenho aqui, ó, y igual a u elevado a v, certo? Ó, onde u é igual a u de x e v é v de x. São funções, as duas funções de x deriváveis no intervalo y, u de x maior que zero, para todo x pertencente a esse intervalo. Então, quem será a derivada? A derivada dessa função? Y', o vzinho desse multiplicando, expoente v menos 1, multiplicado pela derivada de u, mais a função composta, u elevado a v, multiplicado pelo ln de u e multiplicado pela derivada da função v. Certo? É um pouquinho complicado. Mas a maioria dessas derivadas a gente vai direto, como eu já falei anteriormente, para a derivada imediata, certo? Utilizando uma tabela que está disponível aqui no livro também, certo? Aqui abaixo já tem algumas dessas funções. Aqui, ó, a tabelazinha. Temos aqui um exemplo resolvido, ó. Determinar a derivada das funções 3 elevado a 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, chamando a função aqui, expoente aqui de u, então a função se limita aqui a 3 elevado a u, certo? Então, a derivada da função y vai ficar o quê? 3 elevado a u, multiplicado pelo ln de 3, multiplicado pela derivada de u. Fazendo a substituição do u, tá aqui, ó, vai ficar 3 elevado a 2x ao quadrado, mais 3x menos 1, multiplicado pelo ln de 3, que está multiplicando essa função que é a derivada de u. Tranquilo? Vamos agora aqui, ó, para a derivada da função seno, certo? Que são as derivadas trigonométricas. Eu tenho, se y é igual a seno de x, então a derivada do seno é o cosseno. Também é uma derivada imediata. Todas as vezes que você for trabalhar uma derivada trigonométrica, as funções básicas você já tem que saber. Tipo, a derivada do seno é o cosseno. Eu tenho aqui a demonstração dela também, utilizando a definição de derivada. Também é bem simples, vai ficar a cargo de vocês olhar, já que ela já está derivada. A derivada do seno é o cosseno. Então, a derivada do seno ou do cosseno é menos o seno, certo? É menos o seno. A derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos o seno de x, certo? A demonstração também fica a critério aí do leitor, que vai observar no livro, está demonstrado, beleza? Então, por enquanto, vamos trabalhar só essas derivadas. Depois vou fazer outro vídeo resolvendo alguns exercícios e também com as outras derivadas, beleza? As outras derivadas trigonométricas.